Olá, mês de abril chegando e chegando também um pouco mais de conscientização quando a gente pensa em autismo. Amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Internacional onde a gente comemora, né? É um marco de memória, de conscientização sobre o autismo que a gente entende hoje e também sobre a história, né, do espectro, desde quando ele foi descrito pela primeira vez por médicos, por psiquiatras, por pesquisadores, até os dias de hoje, quando a gente vê os autistas ganhando a sua voz. Bom, eu estou aqui hoje no meu lugar de fala, né? Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabriela, sou uma pessoa autista, trabalho com autismo, sou mãe de uma criança autista, então eu tenho essa experiência que perpassa pela minha própria vivência, pela minha convivência e observação, né, na minha maternidade com o meu filho e também na minha experiência profissional, porque sou uma profissional que pesquiso, que atuo na clínica, no campo do autismo. E aí, nesse mês de conscientização, pensei em fazer vários pequenos vídeos, né, sobre assuntos diversos, trazendo um pouco da minha experiência, de coisas que eu venho estudando, de coisas que eu venho aprendendo, de coisas que eu venho repensando, né, aí tanto ouvir muitas vezes a experiência de outras pessoas autistas, para que a gente possa trocar, né? Trocar ideias, longe de querer trazer um pensamento que seja único, científico e somente este, né? Eu proponho um diálogo que seja aberto, né? Subjetivo, que ele diga muito mais sobre a forma como a gente sente, entende, percebe o mundo, do que uma certeza ou uma clareza ou um método. Muito se fala, né, hoje em dia sobre o autismo, e eu acho que talvez o que a gente tenha de mais importante para pensar é qual a experiência, né, das pessoas autistas, o que será que elas têm para nos dizer? É um pouco sobre isso que eu venho desenvolvendo no meu trabalho. Se você me acompanha aqui no Instagram, eu tenho alguns projetos e um deles se chama Vozes do Autismo, aonde justamente eu recebo relatos, né, que me são enviados por e-mail de pessoas autistas falando, né, sobre a sua experiência, sobre muitas vezes suas dores, seus traumas, sobre coisas que conseguiram conquistar, sobre a sua percepção do mundo. E isso é muito importante, porque sem isso, gente, a gente não tem uma experiência real. Sem isso, a gente está querendo se colocar numa posição de um saber, sem escutar aquele que vive a experiência de ser. E a experiência de ser é a experiência mais importante que tem. Na verdade, ela é a experiência. Eu tenho a grata honra, né, de verdade, digo assim, de acompanhar na clínica diversos relatos, histórias, né, ao longo aí de muitos anos que eu já venho trabalhando. E eu confesso para vocês que cada vez eu me surpreendo e aprendo mais. Então, às vezes, quando eu ouço alguém dizer especialista de, eu fico pensando, a partir de qual ponto? De qual paradigma? Será? Se a gente sabe tão pouco ainda sobre o autismo, como que eu posso ser especialista em? Claro que existem médicos, formações, a gente busca, né, especializações, eu mesmo faço, estudo, pesquiso, mas sempre com a possibilidade ainda de uma escuta aberta, de um campo que ainda precisa ser muito debatido e conversado, de um campo que ainda há muito mais perguntas do que respostas, incertezas do que certezas. E de um campo que hoje, infelizmente, eu percebo, né, há uma disputa por um saber único, por um só caminho, por uma só prática,
por um só conceito científico. E toda vez que a gente tem um caminho só, alguma coisa está errada. Porque a vida é múltipla, a vida é muitas, é muitos também, né? Existem muitas experiências de vida. E se você quer acompanhar e entender um pouco mais, né, sobre o que eu estou aqui falando, me acompanhe nos próximos vídeos, né? Acompanhe também o projeto Vozes do Autismo. Você vai achar ele aqui no Instagram, também no YouTube, para que você ouça o que é o autismo pela voz daqueles que vivem a experiência de ser autista. Então, que a gente tenha um mês de conscientização verdadeira. Lembrando que a conscientização de uma sociedade ela é extremamente importante para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equânime, mais inclusiva para todos nós. Então é isso. Até o próximo vídeo.